gostaria de realizar. Porém, tem o ganho da fertilidade, cuja falta na encarnação é sempre prejudicial. Há doutrinas e doutrinas, cuja escolha em seguir requer discernimento e coerência para a adoção. Muitos ainda se encontram confusos sobre qual para praticar por falta de maturidade para escolher. Tenho dificuldade em separar ideias já não mais compatíveis com a própria vontade de mudar, adotando princípios de alto valor ético. A fala de Jesus revela sua consciência de estar apresentando uma doutrina de excelência sem nada dever a tantas que existem disponíveis. A sua supera princípios, muito embora valiosos, cujo alcance tem o mesmo efeito de regras de conduta exterior, já consagradas pela consciência coletiva. Há que descobrir uma utilidade maior para os princípios expostos por Jesus, cuja profundidade excede em muito o entendimento usual. A sabedoria salomônica atende parcialmente às necessidades da convivência entre pessoas, porém a do Evangelho penetra na intimidade do ser humano, alcançando seus anseios mais profundos de entender-se e de viver no mundo em constante transformação. Buscar sabedoria é imperativo ao espírito, cujo custo é a própria vida, exigindo-lhe determinação, discernimento lógico e confiança em sua destinação espiritual. Tudo que aprender pelos vários meios disponíveis deverá passar pelo crivo do bom senso, da complexidade crescente e da amorosidade, cuja base poderá encontrar nos ensinos de Jesus. Considerar-se maior, longe de ser vaidade, é autoconsciência da sabedoria de que se é portador. Meus amigos, uma vez mais, boa noite. Vamos nos sentando de forma confortável. Coloquemos nossos celulares em silencioso, esqueçamos o que está lá fora e sempre em atitude de gratidão. Elevemos o nosso pensamento ao Mestre Jesus, companheiro de tantas vidas e tantas jornadas, que aqui sempre está a nos conduzir na compreensão da mensagem que a gente vem hoje ouvir, entendendo e internalizando de acordo com as nossas necessidades. Mestre amigo, a sua paz, a sua luz são os nossos companheiros. Esteja conosco, agora e sempre. Assim seja. Antes de passar a palavra final, eu queria só dar 3 avisos. O primeiro é a nossa campanha do Natal e é a campanha das famílias da Fundação Harmonia. Através do site www.simpla.com.br/FLH, nós podemos agir com solidariedade e fazer doação, seja em espécie ou seja uma cesta básica e um jogo de toalha, banho e rosto. É uma forma de nós abraçarmos as famílias que aqui são assistidas. O segundo aviso tem a ver com as inscrições para o curso básico de Espiritismo. O curso básico já vai ser presencial a partir de 2021 e pelo simpla.com.br/UB a gente pode se inscrever para o curso básico de Espiritismo, ciclo 1, até o dia 20 de fevereiro. Então, é acessar e se inscrever para fazer parte da Universidade Livre do Espírito. E o terceiro aviso, tão importante quanto, é que para a semana, dia 24 de dezembro, Natal, estaremos aqui de forma presencial com a palestra de Natal. Tá bom? Vamos ouvir.
Meus irmãos, muita paz. Esta é uma semana que antecede o Natal. Para mim é sempre uma semana agitada, porque as pessoas pensam em arrumação da casa, em árvore de Natal, presentes, roupas e demais necessidades que dizem respeito à festa, comida farta, e eu sou daqueles que gosta de comida. Então, é uma das coisas porque eu gosto de Natal, é porque tem comida. Pode parecer estranho, mas é fato. Além disso, eu gosto do Natal porque é uma vibração diferente, né? As pessoas são mais dadas, são mais solícitas, pensam em se confraternizar. Natal relembra renascimento, mas não deixa de ser uma semana atípica. E eu estava em casa segunda-feira passada, de noite, eram umas 10 horas, e eu me lembrei de um espírito que de vez em quando aparece na minha tela mental e me manda uma mensagem. E eu escrevo essa mensagem que ela me manda. O nome dela é Mirra Alfaça. E eu, segunda-feira, ela veio à minha mente e eu disse: minha amiga, eu não tive tempo para você. Geralmente, a cada 15 dias você me procura, mas a semana passada eu não tive tempo para você e acho que não vou ter tempo para sintonizar com seu pensamento e escrever. Melhor deixar para outra semana, deixar passar o Natal. Minha cabeça vai estar mais livre desse corre-corre aí, que nem é meu. Mas as pessoas com quem eu convivo, e minha família tá aí, meus filhos estão vindo mais, então eu não tenho tempo psíquico para pensar. E eu achei que ela ficou satisfeita com a minha colocação, né? Foi dormir, geralmente 11 horas, a hora que eu vou dormir, 3h34, eu acordei, ou melhor, fui acordado por ela. Eu pensei que ela tinha me deixado em paz, mas você sabe como é, certos espíritos, né? E aí eu tive que escrever as frases que ela ditou, mas eu também voltei a dormir. Digo isso como um acontecimento para mim absolutamente natural, sem nenhuma afetação, nem nada de absurdo ou excepcional, para introduzir a ideia do que é ser espírita. Muita gente acha que ser espírita basta crer na existência dos espíritos. Então, para ser médico, basta crer em alguns princípios da medicina? Então, para ser engenheiro, basta crer em algumas fórmulas ou em saber construir uma casa? Absolutamente não. Não é a crença que leva à consciência de. É muito mais do que acreditar. Pode-se pensar que acreditar na existência dos espíritos pode ser um passo, mas digo a vocês que é um passo muito estreito, muito pequeno para o que é ser espírita. Fundamental que a gente comece a entender o que diz o Espiritismo, quais são os seus conceitos, para ver se a gente se enquadra nessas ideias, se tem uma
pelo menos uma pequena parte da sua vida como espírita, confundia-se ser cristão com ser espírita. Absolutamente, porque um muçulmano pode ser espírita, um budista pode ser espírita, um católico pode ser espírita, um taoísta pode ser espírita, mas um budista não é cristão, nem um muçulmano é cristão, nem o cristão é budista, porque são pensamentos diferentes, são ideias diferentes, são princípios diferentes. Mas todos eles podem ser espíritas. Mas como assim podem ser espíritas? Podem, se nós entendermos de fato o que é o espiritismo e o que é ser adepto do espiritismo. Pensava-se que o espiritismo era o cristianismo, mas o espiritismo é muito mais do que o cristianismo oferece, porque há alguns princípios cristãos que não são admitidos como princípios espíritas. Seria a gente pensar que o espiritismo é um cristianismo diferente. Como pensa o protestante, ele diz que ele é cristão, mas não adota algumas práticas que o cristão católico adota. O espiritismo não é um cristianismo porque não nasceu de uma dissidência, como o protestantismo nasceu de uma dissidência dentro do cristianismo, que aliás é a religião que mais se dividiu de 2000 anos para cá, foi o cristianismo. O budismo não, você vai encontrar 2, 3, 4 escolas budistas, diferentes escolas de pensamento budista. Catolicismo você vai encontrar uma meia dúzia, você vai encontrar a Igreja Universal, Igreja Deus é Amor, Assembleia de Deus, Igreja Batista, tudo isso é cristianismo, são muitos cristianismos. Só houve uma dissidência no espiritismo que formou uma outra religião. Felizmente surgiu uma outra religião dentro do espiritismo, que foi no Rio de Janeiro, surgiu a Umbanda, que era espiritismo e começou introduzindo algumas práticas, nasceu a religião da Umbanda. Mas o espiritismo não nasceu dentro do catolicismo ou do protestantismo ou de qualquer religião. Simplesmente um professor, um pedagogo, ele começou a estudar os fenômenos espíritas e apresentou o resultado dos seus estudos. Ele não fundou uma religião, nem estabeleceu uma separação entre o espiritismo e a religião A, ou a religião B, ou a religião C, nem atacou qualquer religião dizendo que estava criando uma outra religião. Então, o que é ser espírita? Não é necessariamente quem vem ao centro espírita. Aqui, nem todo mundo deve ser espírita, nem é obrigado a ser, nem precisa ser espírita para frequentar um centro espírita. Aqui, qualquer pessoa pode entrar, porque é uma instituição pública, né? Pode ser ateu, pode ser budista, católico, protestante, pode ser espírita. Não é obrigatório uma profissão de fé ao frequentar um ambiente espírita, e isso não é cobrado absolutamente de ninguém, e nem deveria, claro. O espiritismo não anda cooptando pessoas para serem adeptos do espiritismo, isto é livre, né? E a pessoa pode continuar frequentando o centro espírita sem precisar ser espírita, sem precisar, porque não é cobrado isso e nem é necessário, porque o espiritismo oferece os seus serviços, a sua doutrina a qualquer pessoa, a qualquer ser humano, sem a necessidade de cooptar ninguém para se tornar adepto do espiritismo.
Mas e aqueles que se dizem espíritas? O que é que ele precisa ou ela precisa para dizer eu sou espírita? Em geral, não se exige nada. A pessoa diz assim, eu simpatizo de todas as religiões, eu simpatizo mais com o espiritismo, então eu digo que sou espírita. Até isso é livre. Você dizer que é porque você simpatiza, ou você dizer que é porque você toma passe no centro, ou você dizer que você é espírita porque você gosta das palestras de A, de B, de C, ou porque você gosta do passe, ou porque você sente que é médium, ou por qualquer motivo, você tem direito de dizer que é espírita. No último censo oficial do nosso país, 3% da população, ou um pouquinho menos 2,97 ou 98, se eu não me engano, 98, declarou-se espírita, ou declararam-se espíritas, sou espírita, menos de 3%. Muito embora isso seja irrelevante, uma pessoa dizer que é católico, espírita, budista, isso não tem a menor relevância, mas faz parte do censo, faz parte do mapeamento populacional, da coleta de informações sobre a religiosidade das pessoas, etc. Mas se perguntar, fora da declaração sou espírita, no que a pessoa acredita, muitos vão dizer, eu acredito em reencarnação, eu acredito em mediunidade, que são princípios que não estão na maioria das religiões. Onde é que está a mediunidade? Está presente como mediunidade na Umbanda, nas religiões de matriz africana, nas religiões que aceitam a comunicabilidade dos espíritos, e são poucas. Isso não quer dizer que a pessoa seja de uma determinada religião ou seja espírita. Então nós vamos encontrar em poucas religiões a crença na mediunidade, mas a mediunidade está presente. Vamos encontrar poucas pessoas admitindo na sua religião a reencarnação. Está presente em poucas religiões, mas as pessoas acreditam na reencarnação. Você vai encontrar no espiritismo, na Umbanda, no budismo, você vai encontrar. Mas na hora de declarar, a pessoa diz que não acredita, mas na vida prática acredita. Mas ser espírita é tão somente acreditar na mediunidade e na reencarnação? Não. Embora, vou repetir, você pode continuar dizendo que é espírita, porque isto é livre e não há nenhum patrulhamento ideológico, dizer, você só pode dizer que é espírita se... Não, você pode dizer se você quiser. Agora, o que é ser espírita? Não é acreditar na existência dos espíritos, já foi assim. Não é acreditar que existe reencarnação, que é uma coisa lógica. Não é acreditar que os espíritos se comunicam. Vamos por partes. Por partes. O Espiritismo afirma a existência de Deus. Aí você vai dizer, mas eu acredito em Deus. Mas quem disse que você acredita no que é Deus para o Espiritismo? Você acredita em Deus, mas o que é isso? Que palavra é essa? Que significado tem isso? Para cada ser humano, um significado dessa palavra. Para cada ser humano. Para uns, Deus é amor, é só amor. Para outros, Deus é justiça. Para outros, Deus é uma mãe. Para outros, Deus é um mágico que pode curar tudo e todos, pode mover céus e terras. Para muitos, Deus é alguma coisa particular. Para outros, Deus é que faz com que
aconteçam catástrofes para punir o ser humano. Quer dizer, para uns Deus é isso, é um sistema é o representante de um sistema punitivo. Outros dizem, não, o Covid é obra de Deus para punir a humanidade. Eu já ouvi isso, como se o Covid fosse uma coisa extremamente capaz de promover a justiça no mundo. Não é. Não existe nada que promova a justiça no mundo a não ser o amor. É a única coisa que promove justiça, é o amor. Promove justiça mesmo. Mas é invenção humana. Então, o Espiritismo diz, existe Deus. Aí você diz, então, eu acredito em Deus. Mas não é crença. Deus do Espiritismo é uma causa. Você já entendeu isso? Ou você ainda continua com o Deus da maioria das pessoas que você pede socorro, que você pede ajuda, que você confia, que Ele protege? No Espiritismo, Deus não é para isso. Uma coisa boa que Ele protege, sabe o quê? Um bom plano de saúde. É um bom plano de saúde, Ele protege. Olha aí, está todo mundo de máscara aí. Então, se tiver um bom plano de saúde, eu vou passar bem. Uma coisa que Ele protege é ter um bom agasalho, uma roupa que Ele proteja. Uma coisa que Ele protege em lugar de Deus é você saber onde você pisa, onde você circula, com quem você anda. Mas você acha que o seu Deus deve lhe proteger. Ou então você bate na mesa, na madeira, tem um patuazinho guardado na sua bolsa, você se vale de um bocado de coisa para lhe proteger, quando isto, na verdade, lhe fragiliza, porque a proteção que você deveria buscar não é em Deus, mas sim na integração de habilidades pessoais que lhe levem, ou que venham a produzir em você uma competência para lidar com certas adversidades. Uma vez eu fui assaltado, foi uma experiência maravilhosa. Não teve proteção de espírito, não teve negócio de Deus, olha, me proteja, vou sair, vou pedir benzer-se, vou pedir a proteção de Deus. Não tem nada disso. O que eu tiver que enfrentar, eu quero enfrentar. Eu não quero que ninguém me livre de nada, porque me livrar é me desproteger, é me fragilizar. Aí saí de manhã cedo, 6 e pouco da manhã, para ir trabalhar, trabalhava ali na Pituba. Minha esposa me deixou a 100 metros da clínica e eu saltei do carro. A gente só tinha um carro, acho que só tinha um carro. Saltei do carro e fui andando. Na calçada, tranquilo, gente boa, né? Cidadão do bem, andando na calçada ali, com minha maletinha, com meu computador, meu celular de última geração, ali tranquilo, como se estivesse na Europa, passeando, ou nos Estados Unidos, na maior tranquilidade. Na calçada, andando, carro parado. De repente eu ouço, quando eu olho, 2 revólveres. Um sujeito no volante e outro no carona. Cada um com um revólver do tamanho, devia ter uns 2 metros o revólver, cada um tinha na mão. Eu olhei, achei interessante. Ele foi logo dizendo, o do carona, com o revólver apontado para mim. Me deu o celular. Tranquilamente, tome. Celular, está aqui, tome. Me dê a maleta. Maleta não, tem meu computador, instrumento de trabalho, até logo. E fui embora. E se o sujeito me matasse? Matou. Fui para a clínica, não sei por que não atiraram em mim. Acho que ficou com preguiça, acho que não valia a pena matar. Isso deve ter, uns 6 anos, 7 anos. Fui trabalhar, trabalhei normalmente. Cadê a proteção? Eu vou pedir proteção a Deus? Não é porque eu não fui baleado, é porque a experiência me pertence.
tudo que me acontece me pertence. Me pertenceria se eu fosse baleado, me pertenceria. E diga-se de passagem, a reação de dizer que o computador estava ali, que era instrumento de trabalho, isso aí foi instintiva, não foi calculada. Não foi assim, eu vou fazer isso da próxima vez. Não sei, foi uma coisa instintiva, não foi planejada. Da próxima vez talvez eu corra, talvez eu entregue, não sei, né? Não sei quando será a próxima, mas eu não peço esta proteção a Deus, porque se acontecer comigo de novo, ou qualquer coisa que aconteça, me pertence. Aí sim, eu entendo que o Deus, que é causa primeira de todas as coisas, me entrega a experiência para o meu crescimento, e não para ser uma babá permanente, a babá de Adenauer. Deus é babá de Adenauer, vamos lá. Não vá por aí não, porque aí tem perigo, vá por aqui. Esta é a crença na maioria que crê em Deus, espírita ou não. Mas ser espírita para mim é considerar que a divindade, ou Deus, ou o Criador, fez assim: faça-se você, espírito, e tome o universo para você. Agora aprenda, se vire, trabalhe, enfrente a vida, adquira habilidades. Então, ser espírita para mim é ter uma relação com o divino diferente, e não uma relação de bajulação. Olha, Deus, eu vou fazer isso aqui, fazer essa caridade para você me garantir alguma coisa. Não é uma relação de comércio, não é uma relação de troca. Já começa por aí, né? Deus. Então, se alguém pergunta a mim, Adenauer, você crê em Deus? Não creio em Deus, eu sinto o divino, não é uma crença. Não creio em nada. Ou eu sinto, ou não existe. Para existir, eu tenho que sentir. Porque enquanto eu não sentir, é imaginação. Tenho que sentir. E pode ter certeza, eu sinto o divino. E o sentimento diz assim: você está querendo conversar comigo, né? Eu falando, entre aspas, com o divino. Quando algum acontecimento me chama a atenção, que não foi proporcionado por nenhum ser humano e que me acontece. Você quer falar comigo, né? Está falando comigo. Vou tentar entender sua linguagem. Então, ser espírita começa com sentir Deus. Mas você pode continuar dizendo que é espírita, viu? Mesmo não sentindo. Isto é para Adenauer. É uma opinião pessoal. Aliás, tudo que eu falo é opinião pessoal. Segundo, existem espíritos. O espiritismo afirma: existem espíritos. Eu comecei a achar o seguinte: peraí, tem espírito? Então eu sou um espírito. Eu tenho que pensar assim, eu tenho que viver assim, eu tenho que sentir assim. Então, vem um espírito que eu sinto a presença, ou que eu vejo, ou que eu ouço, ou que um médium me disse que está ali falando comigo, eu logo digo: é uma pessoa. Claro, é um ser humano, porque eu sou. E vou conversar de igual para igual. Não, eu não tenho que estar... por favor, você espírito, me ajude, me cure aqui, me cure ali, faça isso, faça aquilo. Relação de igual para igual. Ser humano. Mas é o espírito de luz. Espírito de luz para mim é poste. Poste tem luz. Não, é um ser humano, farinha do mesmo saco, meu, seu e todo mundo. Então, a relação com espíritos é uma relação de alteridade, e não de autoridade, e não de julgamento. Relação de autoridade, é uma pessoa. Quem é essa pessoa? Mas é fulano de tal, fulana de tal. Ok, ser humano. Quero ver encarnado aqui fazer diferente de qualquer outra pessoa. Nada que o ser humano faça está fora da humanidade. Então, são pessoas. Eu sou um espírito, você é um espírito,
Quando eu atendo uma pessoa no meu consultório, eu estou atendendo um espírito. Encarnado, mas é um espírito. Desencarnado é espírito. Então, uma vez, eu atendendo o consultório, a mocinha entrou, ia ter seus 30 e poucos anos. Ela incorpora o espírito, com a voz diferente. Ela disse: meu amigo, eu não lhe convidei aqui não, por favor, se retire, eu quero falar com fulano. O sujeito, que era uma voz de homem, continuou falando: por favor, o senhor quer se retirar? Aqui é meu trabalho. Não quero você aqui. Não me interessa quem é, quem deixa de ser. Ali é meu trabalho profissional. Qualquer invasão é falta de ética dela e dele. E foi embora, até logo, nem me apareça aqui. Vocês podem dizer: mas Adenal é sim. Se eu quiser falar com um espírito, vou perguntar à minha paciente se pode, se não pode, mas ela deliberadamente se deixar envolver por um espírito que queira se comunicar sem me perguntar, falta de educação. Pode sair. Ah, mas você não ficou com medo, não? Medo de gente? Eu não tenho medo de cachorro, mas de gente. Ser humano, como é que eu vou ter medo de ser humano? Não tem que ter medo de ser humano. Medo de espírito é atavismo. Todo mundo sabe o que é atavismo, né? Qualquer criança da creche sabe o que é atavismo. Sabe não, né? Pois é, vai ficar sem saber. Olha, não, eu vou dizer. É preso ao passado em que espíritos era coisa do além, sobrenatural. Todo mundo tinha medo. No passado, há 100 anos atrás, você saía em Salvador, sabe o que as pessoas tinham medo? Não era de ladrão, não. Hoje você tem medo de ser assaltado, mas no passado tinha medo de visagem, de lobisomem, de espíritos, que não chamava de espírito, de alma, tinha medo de alma. É um medo infantil. Não, são pessoas, não vai fazer nada demais comigo. O primeiro que me disse que ia me perseguir, disse: meu amigo, ande comigo, vá. Você vai me perseguir? Ande comigo. Você vai ver que não é nada disso. Ah, mas porque você fez isso no passado? Não tem nada disso, eu não tenho culpa de coisa nenhuma. Esta relação natural, espontânea com espíritos, para mim, é de quem é espírita. Mas vocês podem continuar dizendo que é espírita, mesmo tendo medo de espírito. Eu não estou obrigando ninguém a pensar como eu penso, mas a minha relação é essa. Segunda-feira eu disse: eu não tive tempo para você, né? Eu devia dizer o quê? Ah, não, peraí, que eu vou escrever porque você quer escrever. Nada disso, eu não tive tempo. Me acordou porque eu até deixei, fiquei até com pena. Não tem negócio de superioridade. Ah, o espírito fulano de tal. Pessoa, ser humano. Porque quando eu desencarnar, é Adenauer. Pessoa, ser humano. Não vou querer ser tratado de iluminado, de espírito de luz. Não, espírito de luz é poste. E nem quero ser tratado de obsessor, que é bullying você chamar a pessoa de obsessor. É bullying. O cara desencarnou, está com raiva de outro, ou aqui ninguém nunca teve raiva. Está com raiva da pessoa, encosta ali e provoca um incômodo, seu obsessor. Não, tem ali uma emoção junto, ao lado. Entenda, procure saber por quê, o que você pode resolver. Está com raiva de mim? O que eu lhe fiz? O que eu lhe fiz para você ter raiva de mim? Então é uma relação natural. Nós precisamos naturalizar a relação com os espíritos. Vocês acreditam que tem gente que tem medo de escuro dentro de casa? A pessoa está dentro de casa, tem medo de escuro, que pode ter um espírito ali. Olha, se não é criancice, pode ter, claro que tem. E geralmente está no seu quarto, na sua cama. Você está com medo lá da cozinha? Veja se esse espírito vai ficar lá na área de serviço. Olha, fazendo o que na área de serviço? Ele está no seu quarto ali, sentado, né? Ali vendo o ambiente, participando. E não adianta fechar a porta. Vou mudar de quarto, eu não durmo. A outra, eu não durmo no quarto, porque meu marido, porque ele faleceu, né? Viúva, né?
Não durmo, não consigo dormir lá. Pensa que o desencarnado está no quarto de lá. Se ele gostava de você, coisa rara, vai estar onde você for, criatura. Não é o quarto, não é o ambiente. Então, a relação com espíritos é essa. Nós aprendemos diferente. Nós aprendemos na escola a se benzer, a fazer algum ritual de proteção, porque atribuímos ao espírito algo máximo, porque pode isso, pode aquilo, pode nada disso. Então, ser espírita é ter uma relação natural com espíritos ou com pessoas, são seres humanos, não tem ninguém superior a ninguém, nem ninguém inferior a ninguém, são seres humanos. Reencarnação. Ser espírita é dizer, eu sou um espírito que reencarnei. Não é porque o sujeito falta um braço, a reencarnação explica isso. Na vida passada, ele fez alguma coisa com o braço, por isso que ele veio sem braço. Esta é a mentalidade. A ideia é que os males são justificáveis pela reencarnação. Que tal pensar que a reencarnação é um mecanismo natural do espírito retornar a um novo cenário, a um novo aprendizado, e não para pagar coisa do passado? Não funciona assim. Então, ser espírita não é crer na reencarnação, é se sentir um espírito reencarnado. E para você saber as suas vidas passadas, pense assim: quais são minhas tendências, e não meus pensamentos. Quais são as minhas tendências? Para que lado eu tendo? Quais são meus principais hábitos? Quais são meus principais vícios? Quais são minhas principais fontes de prazer? Quais são as minhas alegrias? Qual é a minha inteligência? O que é que tem a mais em mim que eu não adquiri nessa vida? Aí você começa a ver quais suas tendências e você pode entender que você é um ser reencarnado. Eu sou um ser reencarnado. Eu não acredito em reencarnação. Eu sou um ser reencarnado. Ponto final. Mediunidade. Ser espírita não é acreditar na mediunidade, é usar a própria mediunidade que você tem. Não é só eu, você tem. Ah, mas eu não vejo, não sinto nada. Não, você está se enganando. Você foi condicionado ou condicionada a pensar da forma que você pensa, porque todo ser humano é médium. Preto, branco, amarelo, cor-de-rosa. Batista, budista, do candomblé, da umbanda, católico, muçulmano. Não tem, mediunidade não é uma questão religiosa, é uma questão orgânica. Você é médium, você só não percebe isso. As suas conversas mentais são diálogos. Você sente, é só começar a prestar atenção. E se estiver dizendo aí para mim, não, que nada, não acredito, pá, hoje de noite eu vou pedir uma meia dúzia de espíritos para ir lá na sua casa e quero ver você, como é que você vai lidar com isso. Aconteceu com minha esposa. Eu não acreditava, isso logo que a gente casou, não acreditava em espírito, esse negócio muito católica, né? Eu nunca me incomodei. Eu me casaria com católico, com batista, com espírito, com ateu, à toa, até... Não problema nenhum. Religião é foro íntimo, é pessoal. Ninguém deve exigir de ninguém crença, tal, não. Você tem que ir ao culto, ao meu culto, de jeito nenhum. Nunca chamei um filho para ir, vamos para o centro. Se quiser ir, é só perguntar. Meu pai, você está indo aonde? A esposa também. Nem chamava, por respeito.
E ela desdenhava, tal, eu ficava na minha, né? Um dia, ela acorda e me vê dormindo. E toma um susto e não consegue dormir mais. Por quê? Porque puxaram o pé dela. Literalmente puxaram o pé dela. Eu adorei, né? Eu adorei. Ela ficou com os olhos assim, né? De noite, dormindo, né? O marido dela ali feito um santo, deitado, né? Dormindo. Toma aí, vai brincar, brinque. Você vê. E aí passou a vir para o centro. Não sei se para vigiar o marido ou para aprender espírito. Até hoje eu não sei. Hoje ela não veio, por isso que eu estou falando isso, né? Então, ser espírita, use sua mediunidade. Use. Em casa, no trabalho, no centro, em qualquer lugar, porque ela é sua e é uma parceria com pessoas desencarnadas. Olha, eu tenho mais de 40 anos que eu lido com fenômenos espíritas. Desde 17 anos, 65 são 48 anos. Nunca vi um espírito de luz, chamado de luz. Minto. Teve uma exceção. Teve uma exceção, uma única vez. Eu vi uma criatura que ofuscou minha vista. Ofuscou porque era muito iluminada, uma criatura. Parecia uma Iemanjá. Há muitos anos atrás. Mas nunca vi, para conversar, converso com várias pessoas desencarnadas, eu não vejo nenhuma luminosidade em volta assim. É tudo gente como a gente. Que você toca, que você conversa, uns feios, outros bonitos. Uma vez eu cheguei para uma criatura desencarnada e disse: você é bonita, hein? Ela disse: quem vê cara não vê coração, né? Me deu uma lição. São pessoas. Então a mediunidade é sua. Não tem negócio de eu sou uma pedra, não. É médium. Desenvolva, use sua mediunidade. Então, ser espírita não é acreditar que alguém lá é médium. Fulano vê, eu não vejo. Mediunidade é um espectro enorme de diferentes possibilidades de contato com a dimensão espiritual. Quer ver uma mediunidade que a maioria das pessoas tem? A maioria tem. É de cura. A maioria tem. Você quer que um espírito com você transmita energia, fluido de cura para uma pessoa que precisa? Pense, queira, dirija a sua mão ou não dirija a mão. Pense assim: o que existe de melhor em mim, vá para aquela pessoa e solicite algum espírito que estiver no ambiente, quiser me ajudar a transferir também a sua energia comigo, transfira, e você vai sentir sair de você fluidos na direção daquela pessoa. Mediunidade cura, em maior ou menor grau a gente tem, e outros tipos de mediunidade nós possuímos. Outra coisa, você pode ser santo pecador, criminoso, viciado, boa pessoa, má pessoa. A mediunidade não tem moral, não depende de moral, é orgânica, não é privilégio de ninguém. Não é privilégio de ninguém. Então, ser espírita é usar a sua mediunidade em casa, e como eu uso em casa, no trabalho. Perguntar: tem alguém aí? Tem alguém aí? Claro, tem alguém aí. E se tem, vamos fazer um trabalho junto. Tem uma coisa para estudar, tem uma coisa para escrever, eu quero ir. Uma vez eu fui fazer um concurso, pedi ajuda: vem cá, vou fazer um concurso, eu quero passar. Só tinha uma vaga, 210 candidatos, eu quero passar, a vaga é minha. E 3 me ajudaram. Não tenho nenhuma vergonha de dizer isso, né? Os outros não pediram, eu pedi.
Ser espírita necessariamente não é ser cristão. Ser espírita é utilizar-se de certos princípios de Jesus como filosofia de vida, como filosofia para as relações humanas, sim, mas nem tudo, porque nem tudo do cristianismo eu aproveito. Imagine se eu fosse aproveitar tudo. Primeiro que eu discriminaria a mulher. Porque, tá lá, pegue, leia de novo, você vai ver que a mulher é discriminada no Evangelho. Não no Evangelho segundo o Espiritismo, no Evangelho, no cristianismo. Então, peraí, nem tudo eu concordo. Então, o Espiritismo adota alguns princípios de Jesus. Alguns princípios, mas nem todos. Porque não cabe. Nada contra. Então, ser espírita é ter um contato íntimo com espíritos, porque você é um espírito. Ser espírita é ter um horizonte diferente. Qual é o meu horizonte? 1000 anos, 10.000 anos à frente, 1 milhão de anos à frente. Ser espírita é viver um eterno presente. Eu vivo no presente, um eterno presente. Quando desencarnar, vou viver naquele presente, sempre um eterno presente. Não tem prazo. Não tem prazo. Ser espírita é você imaginar que você tem mais tempo do que o tempo do corpo. Não, eu não tenho só mais um dia de vida, 1 ano, 10 anos, 20 anos, sei lá quanto tempo eu vou viver nessa encarnação. Não, eu estou me preparando para um retorno, para daqui a 1000 anos. Se eu desencarnasse agora, já pensei isso, né? Daqui a quanto tempo eu queria reencarnar? Digamos que eu desencarnasse hoje. Eu gostaria de reencarnar na semana que vem e nascer daqui a 9 meses? Não queria nascer em 2021. Eu esperaria mais 10 anos para nascer? Não, eu não queria nascer em 2030. Esperar uns 30, 40 anos para reencarnar? Não, eu não iria querer reencarnar neste século. Neste século eu não queria. É muito pouco tempo. Eu esperaria um pouco mais para ver se a Terra melhora mais um pouquinho, porque a situação que está aí, o Zeitgeist da nossa época é triste. Há muita mediocridade no pensamento reinante. Não que eu seja melhor do que ninguém, mas você entra numa encarnação, é uma guerra para tudo quanto é lado, é um exibicionismo muito grande, é as pessoas valorizando a estética em detrimento da essência, é as pessoas valorizando o ter, é as pessoas disputando um lugar, é um monte de fake news, um monte de gente perdendo tempo. Deixa passar aí 200 anos, porque eu acho que só daqui a 200 anos isso muda. Uma sociedade melhor, aí eu vou reencarnar. Agora aonde? 200 anos afastado, vamos ver se eu acho uma mãe que me queira, né? Porque tem isso também, não é em tudo quanto é lugar que você reencarna, não, porque hoje o ser humano está pensando 2 vezes antes de ter um filho, porque se você pensar que no passado você tinha 10 filhos, hoje um filho, 2, 3 já é muito. Então você vai ter dificuldade por onde vai voltar, porque até hoje só se volta pelo útero. Não compra em farmácia, não compra no supermercado, precisa do útero. E o útero está mais sabido, o útero está mais seletivo. Então tenho que deixar uma vaga, sair pela porta da frente. O que é sair da vida pela porta da frente? Seja um bom filho, seja uma boa filha, valorize família, valorize o outro, para que o outro se lembre, eu posso
ser sua mãe, porque você pode não achar quem lhe queira. Porque eu, por exemplo, se eu fosse uma mulher, tinha certos espíritos que eu não queria, não. Quer ser meu filho? E você, nem que eu ficasse com 50 anos, eu não queria ter você como filho. Mas tem mulher, não, basta ser, é qualquer um. Como assim qualquer um? Vai ter trabalho, criatura. Para que você quer um espírito perturbado como filho? Vai crescer, vai lhe dar mais trabalho. Você sabe que tem mulheres de 50, 60 anos cuidando de marmanjo de 40 anos dentro de casa. Para quê? Deixa a pessoa ir embora, liberte o passarinho. Mas fica ali, não, eu sou mãe. É porque você não é mãe. Ainda bem. Mãe desses trastes? De jeito nenhum. Espírito que só quer sugar da pessoa. Ser espírita é ter uma visão ampla de vida. Ampla. Você já teve muitos pais, muitas mães, já foi pai, já foi mãe, em muitas encarnações. Não é porque você não é mãe numa encarnação que você vai se frustrar. Ah, não consegui. A outra chegou aqui, Adenauer, arranja um marido para mim. Sério, reze. Uma vez eu fui fazer uma palestra num centro, nunca me esqueço. Eu falando sobre a imortalidade do espírito, aí abri para perguntas. Uma mulher disse, Adenauer, o ano passado minha mãe faleceu. Eu tenho muita saudade dela. E há 2 anos atrás, eu fiquei... Ela devia ter seus 80 anos, essa mulher. Eu fiquei viúva. E tenho saudade do meu marido. Você podia rezar. Eu aí emendei. Vou rezar por ele, se me deu o nome deles dois. Não, você podia rezar para eu arranjar outro. Criatura, a essa altura você quer uma cara metade, você só vai ser enfermeira. Com 80 anos você não vai achar um de 20. Você vai ser enfermeira, é profissão sua. As pessoas têm que rever relações conjugais, transformar certas relações conjugais em parcerias reencarnatórias. Há sentimento? Vamos trabalhar juntos? Vamos crescer juntos? Ou vão ficar numa disputa de quem é melhor do que quem? Essa visão, para mim, é ser espírita. Muito mais importante do que ser espírita é se perceber um espírito. Se percebe um espírito. Isto é, eu sou um ser imortal. Eu tenho o tempo que eu quiser. Se nessa encarnação eu não conseguir determinado objetivo, eu tenho tempo para isso. E também olhar para as derrotas como possibilidades de aprendizado. Eu estava conversando com um paciente meu, ele dizendo, Adenauer, a encarnação é uma senoide. Tem altos e baixos. Eu disse, nada disso. A encarnação tem altos e baixos. A encarnação, a curva não é a senoide. A curva é exponencial. Exponencial. Você está acostumado a avaliar a encarnação pelas vitórias e derrotas. Não faça isso. Porque toda encarnação tem vitórias e derrotas. Analise assim, o que eu já aprendi? Bom, aí ela será exponencial. Porque você aprende na saúde, na doença, na vitória, na derrota, com o bem, com o mal, você aprende de várias maneiras. Então a encarnação é uma exponencial. Você está sempre em crescimento. Essa é a visão espírita que eu adoto, porque sou espírito, independentemente de ser homem, de ser espírita, de ser psicólogo, eu sou espírito. E vou ter a oportunidade de aprender muita coisa, não só durante essa encarnação, como na vida do além e no retorno a uma nova encarnação. Então, ser espírita para mim é sentir tudo isso e viver isso na prática, na própria vida. Muita paz. Agora a gente vai convidar os nossos passistas para o nosso passe coletivo, lembrando que aqueles que forem tomar o passe individual, esperem, aguardem aí no final do auditório, cada passo a passo a gente vai chamando, e a Adenauer fará a nossa oração final. Uma boa noite a todos e até quinta-feira. Fechemos os nossos olhos
Respiremos suavemente. Pensemos nesse momento na pessoa, no espírito encarnado ou desencarnado que nos trouxe ao mundo como nossa mãe. Pense em sua mãe. Em ter gestado você e contribuído para que você desse os primeiros passos nesta encarnação. Agradeça-lhe, independentemente de qualquer outra condição, pela oportunidade de ter recebido um vaso para você se manifestar nesse mundo. Seja sempre grato à sua mãe, ao pai, mas principalmente à sua mãe. Ela representa o divino que cria, que oportuniza o espírito crescer, aprender, desenvolver-se e continuar a sua evolução. Como colocou o Mestre Jesus, honra a teu pai e a tua mãe. Honrar sempre, porque um dia você também foi ou será pai ou mãe. Avizinha-se o Natal, não esqueça de se confraternizar, além das guloseimas dos presentes. Dê um tempo para a intolerância e abrace as pessoas, mesmo que seja apenas com o coração. Sê conosco, Senhor, que a tua paz, o teu amor esteja sempre conosco e nos leve de volta aos nossos lares. Pronto. Não sei, não fui eu. Não foi eu, foi Cláudio. Só para você saber, não foi sempre. Mas que bom, né?